Olá pessoal, novamente, sou o professor Myron, do Instituto Federal Goiano Campos Séries, e hoje nós vamos falar um pouquinho do panorama nacional em relação às hidrelétricas, né? É o nosso maior potencial de geração de energia elétrica do país, são as hidrelétricas, né? A gente é pioneiro nessa tecnologia, inclusive somos exportadores de conhecimento na conversão de energia potencial gravitacional em energia elétrica através das hidrelétricas ou hidroelétricas. Então, a gente vai falar um pouquinho da energia hidroelétrica num panorama nacional. Como tudo começou, quais foram as políticas de implementação e como estamos hoje, tá certo? Então vamos lá. Essa imagem aqui, essa primeira imagem, aqui em cima, ela mostra a primeira usina hidrelétrica que entrou em funcionamento no país. No finalzinho do século XIX, que ela entrou em funcionamento. Essa é uma das duas turbinas que existiam nessa usina. Tá? Então ela foi inaugurada em 1889. Possuía cada turbina de 125 kW, então ela produzia 250 kW de energia elétrica. E ela deixou de funcionar a partir de 1896, ou seja, ela funcionou aí por 7 anos. Na cidade de Marmelos, tá? Em Minas Gerais. A tecnologia foi fornecida por uma empresa americana e a partir daí a gente começou a desenvolver e ter vários programas de incentivo para o crescimento do potencial hidrelétrico do país. Depois de um tempo, né, em 1983, essa usina hidrelétrica virou patrimônio histórico, artístico e cultural, sendo reformada pela CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais. E hoje ela é um museu que é mantido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Creio que seja interessante, né, visitar aí mais de um século essa primeira usina hidrelétrica do país. Foi um marco, né? Então vamos lá. A partir de então, né, o país começou a investir massivamente no potencial hidrelétrico. Por quê? O pessoal viu e falou o seguinte, olha a quantidade de rios que o Brasil possui, né? Olha a quantidade de regiões que podem ser alagadas. Então, por que a gente não pode impulsionar esse crescimento hidrelétrico e parar de ficar dependendo de combustíveis fósseis, né? Principalmente porque preços oscilam muito. A gente vai ver mais adiante aí que isso influenciou muito uma das etapas, né, desse crescimento hidrelétrico. Notoriamente, né, a região que primeiramente cresceu no seu potencial hidrelétrico foi a região sudeste, né, seguido pela região sul. Por quê? Maior polo industrial, maiores populações, né? Então a demanda de energia elétrica era bem maior, então impulsionar as hidrelétricas, o crescimento nessas regiões. Seguidas aí da região nordeste e por último na região norte. Agora a gente sabe que na região centro-oeste existe, né, na região vermelha, existe um potencial hidrelétrico, mas ele é menor comparado com as outras 4 regiões do país. E a gente passou a desenvolver, né, muita tecnologia. Isso envolve, pessoal, não só a hidrelétrica em si. É claro que a gente está preocupado. Na hidrelétrica você tem que fazer a barragem, tem tecnologias para se fazer barragem, uma engenharia absurda, né? Tem a questão da investimento, né, na análise de especialistas em relação à barragem ou ao alagamento. Tem tecnologia nas transmissões. Né? Você pensar que vai pegar um cabo de aço, pendurar numa torre e ela vai transmitir a energia elétrica lá para sua casa. Tem a liga metálica ideal, tem a forma ideal da geometria do fio, tem a torre ideal para segurar esses fios e tem uma infinidade de outras coisas. Então o Brasil foi investindo em toda essa tecnologia que envolve a geração e a transmissão de energia elétrica. Tá? E aí, região sudeste e sul, depois nordeste, norte e um pouquinho agora do centro-oeste, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho da evolução do parque hidroelétrico por região.
tá? O que é esse parque hidrelétrico? Significa o seguinte, quando uma usina hidrelétrica é criada, né, ela tem uma potência máxima em que ela consegue fornecer energia elétrica. Então, esse está relacionado ao parque hidrelétrico. Não é necessariamente a energia que funciona, que fornece no dia a dia, a energia real. Significa o potencial. O parque hidrelétrico está relacionado ao potencial hidrelétrico de região, tá certo? Esse gráfico ele é muito importante. Ele relaciona as décadas. A gente tem a década de 10, 1920, 1930, 40, até 2010, né? Como esse estudo terminou em 2014, não finalizou a década até 2020. Então a gente tem as décadas em função da potência fornecida do parque hidrelétrico, o potencial que tem de trabalhar. Megawatts, tá certo? O que a gente pode analisar? A gente tem predinhos aqui, né? O gráfico de barras para diferentes regiões, tá? É o importante, pessoal, vocês analisarem o seguinte. Imagina que eu estou olhando aqui a região sudeste, tá? Que é esse azul escuro. Eu quero comparar com a região sul, que é o azul claro. Eu não posso pensar aqui que na década de 60, para a década de 70, o azul claro superou o azul escuro. Ele só está em cima. A gente tem que comparar o azul claro com o azul claro na evolução temporal, tá certo? A gente observa que na década de 60, o azul claro era muito sutil, quase imperceptível, né, para a região sul. Já na década de 70, a região sul passou até essa altura aqui, ó, né? Então cresceu bastante. Então é importante vocês analisarem, tá? E se você olhar as barras inteiras, né, você vê o crescimento total somando todas as regiões, que é o crescimento do país, né? Então vamos fazer uma análise rápida. Em termos de região sudeste, né, foi a primeira, certo? Então é bem sutil na década de 20, aumenta um pouco na década de 30, mantém na década de 40, tem um salto para a década de 50, praticamente dobra, praticamente triplica da década de 50 para a década de 60, praticamente dobra de novo para a década de 80, isso só a região sudeste. Aí tem um crescimento estável, né, até agora, mas não foi um crescimento abrupto, né? Já a região sul, ela é muito sutil na década de 60, certo? O parque hidrelétrico cresce muito da década de 60 para a década de 70, passa a ser perceptível, praticamente dobra na década de 80 e tem um crescimento também contínuo, mas sem ser muito alto, né? Até a década de 2010. E por último, ó a região Nordeste, amarela, né? Da mesma forma que a região Sul, cresceu bastante, mas não tanto quanto a região Sul, da década de 60 para 70. Cresceu um pouco mais na década de 80 e praticamente se manteve constante, né? Sem grandes crescimentos. E por último, a região Norte, né? A região Norte passa a ser evidente só na década de 80 e permanece praticamente da mesma forma, né? Não cresce mais a partir da década de 80. Tá certo? Agora, o que aconteceu, hein? Nesse salto aqui da década de 50 para 60, da década de 60 para 70. Vamos analisar isso com um pouco mais de calma. Se a gente olhar aqui, ó, na década de 50 e olhar um pouco na história, houve uma decisão estratégica do governo para explorar o vasto potencial hidrelétrico. Né? Então tinha poucas usinas hidrelétricas no país, elas eram não representavam o potencial elétrico do país, tanto, né, quanto a energia termonuclear. E aí, energia térmica, né, quer dizer, então o governo falou, ó, vamos explorar isso daí, a gente tem regiões boas para alagamento e tem muitos leitos, né, tem muitos rios, vamos produzir mais, vamos incentivar o crescimento de energia de hidrelétricas. E aí você vê que da década de 50 para a década de 60 cresceu bastante, tá certo? Um outro ponto que você pode observar são esses aqui, ó. Imagina que é o seguinte, embora da década de 70 para a década de 80 a região sudeste não tenha crescido muito, as outras regiões tiveram um crescimento muito abrupto. Por quê? Houve uma crise no preço do petróleo na década de 70. Como a energia térmica de combustíveis fósseis, né, era muito ponderante nessa época no país, com a crise do preço do petróleo, o país teve um aumento absurdo no orçamento anual, certo? Para comprar petróleo para produzir energia elétrica.
Então, então houve, né, um fator externo que incentivou o país a aumentar o seu polo hidrelétrico. E você pode ver aqui, ó, na década de 70, olha a altura do prédio total. Não chegava, né, um pouquinho mais que 10 mil megawatts. Já na década de 70 para 80 e 80 para 90, ó, olha o salto que a gente deu. A gente passou de 50 megawatts no país, tomando as 4 regiões principais aqui, né? E assim se foi, tá certo? Agora, a gente pode olhar também a evolução do parque gerador. Agora isso daqui, pessoal, está mais ligado, tá? Ao fornecimento de energia elétrica a cada 2 anos, tá? A gente viu em décadas ali e viu a cada 2 anos. E aqui a gente está relacionando várias formas de energia também. As barras em verde representam as hidrelétricas, que é o que a gente está mais interessado agora. A gente vê, né, oscila muito o parque gerador de energia hidrelétrica no país, de 75 até 2014. Em 75 era alto, diminuiu em 76, aí foi aumentando até 81, baixou bastante até 84. Isso não significa, pessoal, que as usinas foram desativadas. As hidrelétricas são muito sazonais, elas dependem do acúmulo de água. E eventualmente, de um ano para o outro, o acúmulo não é tão interessante, então a geração de energia elétrica a partir daquele acúmulo de água ele é baixo. Aí acaba que a energia elétrica precisa ser suprida de outra forma, né? E é muito importante a gente observar que a energia eólica e solar passa a ser evidente só lá para 2006, tá? E ela cresce um pouquinho quando chega a 2014. Ela é muito grande, a energia eólica e solar somadas, né? Que é esse azulzinho. Inclusive ela passa a ser maior que a própria energia nuclear, que é esse predinho com risquinhos, né? A energia nuclear existe desde 75, né? Nesse gráfico. Então produz bastante, produz pouco, produz nada, produz mais um pouco, produz nada. Em 2000, ó, olha como ela é relevante. A energia elétrica produzida por usinas nucleares, né, e por queima de combustíveis fósseis, né, ela é muito maior que a própria hidrelétrica. E continua, né, até 2002. Aí quando chega em 2003, a energia hidrelétrica supera a energia nuclear térmica. No outro ano inverte e aí oscila, né? É importante se observar que com o passar do tempo, a energia hidrelétrica ela perdeu posição para as outras formas de energia. Infelizmente, né? Perdeu por muito tempo para a energia térmica nuclear e agora, felizmente, está perdendo para a energia eólica e solar, que são renováveis, certo? E agora é muito importante você ficar de olho nesse ponto vermelho. Ele representa a porcentagem do acréscimo anual de demanda. Significa o seguinte, ó, esse pontinho vermelho é o acréscimo que tem devido à demanda. Tem mais indústria, a população cresceu, cidades novas, bairros novos, né? Então demanda mais energia elétrica. Então é importante que nesse gráfico, esses pontinhos vermelhos fiquem sempre acima dessa linha zero, porque garante que está tendo um crescimento, certo? E ele é melhor quanto mais alto ele esteja, porque significa que houve um acréscimo anual satisfatório para a demanda de energia elétrica. A gente observa que esse acréscimo subiu até mais ou menos 80, em 81 despencou, voltou a subir, despencou de novo, voltou a subir, despencou de novo, aí subiu, oscilando, subiu. Quando chegou aqui em 2001, olha só, ele ficou negativo. A gente não tem contribuições de outras formas de geração de energia elétrica, só a hidrelétrica ela é pouquinha. Ela não é capaz de satisfazer a demanda. E aí isso aí gera um problema gigante, né? Que é o que a gente vai ver agora. Se a gente olhar, né, esses 4 pontos aqui, ó, a gente vê que há uma crise. O acréscimo anual de fornecimento, né, de energia elétrica não está sendo satisfatório comparado com o que se deseja, com o que se precisa na nação, certo? Em particular, se a gente olhar esse ponto aqui, ó, a gente entrou numa crise. Vocês devem
quem se lembrar aí, né, ou já viu na história, ou vai ver ainda, em 2001 o Brasil enfrentou uma crise elétrica. Não, a energia, o fornecimento de energia elétrica não foi suficiente para a população inteira, então teve que fazer um racionamento de energia. E aí a energia ficou caríssima, significa que se você gastasse mais do que uma cota, você ia pagar uma taxa altíssima, então a população teve uma consciência de economizar. Havia incentivos, se você gastasse abaixo de um certo valor, a tarifa ia ter um desconto. Então teve uma série de políticas, né, para enfrentar essa crise que já era evidente porque há muitos anos o crescimento anual, o acréscimo anual de demanda vinha diminuindo e chegou em 2001 não deu conta, colapsou. Aí a partir desse ano, né, vem uma série de políticas para que isso não acontecesse mais. Tanto que você vê que o potencial, o parque gerador de energia elétrica volta a crescer, certo? De 2001 para 2002. E é claro que aqui tem uma série de fatores, né? Eventualmente as termoelétricas estavam desligadas, no nuclear não estava em um bom funcionamento por motivos que eu não sei dizer. E aí de repente no ano de 2001, no ano de 2002, ó, olha o tanto que a térmica e nuclear passou a crescer. Provavelmente a gente começou a queimar mais gás, né? E óleo e reativou as usinas nucleares para dar conta dessa demanda, para essa crise não se perpetuar, certo? Agora vamos pensar no seguinte, né? Na fonte, na geração por fonte e participação hídrica. O que é isso? Aqui a gente tem um gráfico, né, que relaciona os anos em biênios, né, com a produção de energia. Lembra que o gráfico anterior, ó, ele estava falando de potência. A unidade de medida aqui é watts, está em megawatts. Então é potência. Agora aqui você pode observar que ele multiplicou a potência, que é em terawatts, por tempo, em hora. Então isso aqui é energia, né? Energia em terawatts hora. Se você observar esse gráfico, você vê o seguinte. Que o potencial, né? O potencial elétrico, né? Não só hidrelétrica, hidrelétrica é só o verde. Você vê que as outras fontes de geração de energia elétrica estão em outras cores aqui. É lógico que o verde é dominante, porque o potencial hidrelétrico do Brasil é gigante. Não é à toa que somos o segundo do mundo, né? Perdendo apenas para a China. Apenas para a China. Então, a gente vê que o potencial hidrelétrico cresceu bastante. Teve uma queda exatamente no ano de 2001, certo? Voltou a subir, teve outra queda, mais ou menos em 2012, tá certo? Só que você observa o seguinte, que após essa queda, né, a gente lembra aqui que em 2001 teve o racionamento, todas as energias tiveram uma queda na produção de energia elétrica, tivemos racionamento, então precisamos ter uma política de reação, né, para a crise. Então a gente pode ver que as outras energias, olha só como a faixa delas começa a enlarguecer. Por quê? A gente deixou de confiar tanto na energia hidrelétrica porque é sazonal. Vai que naquele ano não acumulou água suficiente, tem mais demanda e a gente não consegue atender. Então vamos incentivar outras formas de geração de energia elétrica para conseguir uma satisfazer a outra numa eventual crise, né? Então a gente vê aqui, ó, que essa energia cinza, clarinho, que é essa faixa que começa a crescer e ela fica bem larga aqui no final dos anos de 2012, 2014, é a produção de energia elétrica através de gás natural. Então a gente teve que comprar gás natural aí e queimar para produzir energia elétrica, senão não ia dar conta, né? A energia nuclear cresceu bastante a partir de 2001 também, que é essa vermelha, a que está por cima. Ela reduziu um pouco nos anos de 2010 e voltou a crescer, tá? Mas sutilmente, até 2014. Outra que cresceu bastante aí foi essa energia aqui que está bem preta, que é do carvão vapor, né? A queima do carvão mineral. E aí tem outras formas de energia. Mas a gente pensa o seguinte, ó. E aqui teve um racionamento. O que aconteceu no ano de 2012? Vocês lembram de algum racionamento? Não teve, né? O que aconteceu aqui? Já que nesses períodos, né, houve um investimento em outras formas de energia,
você vê que apesar de a energia hidrelétrica, né, e do bagaço, esse verde mais escuro, e da eólica diminuírem, a energia com a gás natural e com carvão mineral e com energia nuclear, eles sofreram investimento. Então deu para suprir essa queda, né, de produção de energia elétrica por conta das hidrelétricas. Tá certo? E a gente vê aqui, teve outro racionamento? A resposta é não teve. Houve investimento em outras fontes. Apesar do gráfico verde, que representa a hidrelétrica, ter caído, junto com algumas outras fontes de energia elétrica, né, através da queima do gás, do eólico e tal, e nuclear, teve crescimento de outras aqui, né? Gás nuclear, o gás natural e o carvão vapor foram dominantes, e a energia nuclear aqui para superar essa queda do potencial hidrelétrico. E aí é bom a gente ver aqui, ó, esse gráfico em bolinhas. Ele se representa o seguinte, ó, de toda a geração de energia elétrica do país, ele é o que representa a energia hidrelétrica. Então você vê aqui, ó, que mais que 90% da energia até 92, um pouco dos anos aí, quase 2000, mais de 80% da eletricidade gerada no país vinha das hidrelétricas. Aí o que aconteceu em 2000? A gente dependia muito, teve problemas de abastecimento, as hidrelétricas não estavam fornecendo a potência necessária para o país, houve uma crise, né? Então, a partir dessa época, né, dessa crise de 2001 que teve o racionamento, outras formas de energia passaram a tomar, né, um pouco da participação das hidrelétricas. Você vê que as hidrelétricas despencaram aqui, ó. Já em 2014, a participação está um pouco acima de 60% das hidrelétricas. Isso é bom. Quanto mais diversificado for esse polo de geração de energia elétrica, menos suscetível a gente está a mudanças climáticas, a sazonalidades ou problemas gerais. Se a gente depende só de hidrelétricas, se tiver problemas com hidrelétricas, a gente está arruinado, porque a gente depende muito delas, né? Então é bom diversificar. Foi o que vem acontecendo, né? A partir dos anos 2001. Tá certo? Então, dúvidas, fórum de dúvidas, qualquer coisa, estão à disposição. Abraço.